Olá, estamos juntos mais uma vez no programa Os Gideões, trazendo até você, direto do coração de Deus, um pouquinho da palavra dele. E hoje vamos estar conversando, compartilhando sobre essa nova vida em Cristo, sobre esse caminhar ao lado do Senhor. Bom, fique ligadinho, o programa Os Gideões já começou. Vamos ler o que está escrito na Palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12, eu vou ler o versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à direita do trono de Deus. Corramos a carreira que nos está proposta. Nesse texto, que é tão lindo, o autor diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Uma vez que nós fomos salvos, que nós fomos separados por Deus e que nós estamos nessa trajetória para o céu, como deve ser a nossa caminhada? Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas falam muito sobre uma palavra chamada santidade. O que será santidade? Santidade é separação. É estar separado do mundo para Deus. Quanto mais perto de Deus eu quero estar, mais longe das coisas desse mundo eu estou também. Nós precisamos de entender que depois que Jesus veio habitar dentro de nós, que depois que nós nos tornamos filhos de Deus, que a partir do momento em que nós recebemos a salvação de graça, a partir daquele momento, daquele dia em que você disse: Jesus, eu preciso de Ti, eu te dou a minha vida, entra no meu coração, me faz uma nova criatura. A partir desse momento, nós temos uma carreira proposta. E é uma carreira maravilhosa porque nós sabemos o final. O final vai ser reinar com o Rei dos Reis sobre todas as coisas. Puxa, que carreira mais maravilhosa é essa? Mas para perseguirmos esse alvo, nós precisamos de nos afastar do pecado que tenazmente nos rodeia, do pecado que fica em volta de nós. Esse ponto é muito importante para nós e é por isso que estamos falando sobre essa santidade. Principalmente os jovens têm ouvido muito essa palavra e têm pensado: se eu preciso de ser santo, eu simplesmente não vou me contaminar com as coisas desse mundo. Mas o que seria isso? Seria desligar uma internet e ir ler a Bíblia? Seria deixar de ir em uma festa muito badalada para ter um momento de oração, de vigília? Seria colocar as coisas de Deus em primeiro lugar como mais prazerosas e mais importantes na nossa vida do dia a dia. Você tem feito isso? A partir do momento que aceitamos a Jesus, precisamos de querer correr essa carreira que nos está proposta. Você precisa de querer acertar. Eu me lembro de uma vez que eu ouvi uma ilustração que me marcou. A pessoa disse que nós deveríamos ser como uma gota de óleo no meio do mar. O óleo não se mistura com a água,
Uma gotinha de óleo no oceano vai passar por todas as ondas, pelas correntes de vento, pela água fria, pela água quente. Ela está no mar, mas não é do mar. Vai sofrer as mesmas coisas que as gotinhas de água vão sofrer, mas ela não vai se misturar, porque a essência dela é diferente. Nós somos assim também. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Passamos por tudo que as pessoas aqui passam, mas a nossa essência é diferente. Temos um outro rei, temos um outro reino, temos um outro chamado. Fazemos parte de um outro povo, de um outro reino. Você compreende bem quem você é em Cristo? Uma vez que fomos feitos herança de Deus, uma vez que recebemos o Senhor Jesus em nossos corações e passamos a ser filhos de Deus, filhos amados de Deus, temos que agir como filhos de Deus. Certa vez, alguém disse que se um rei chamasse um mendigo para ser o seu filho, o mendigo não ia ser mais mendigo, ele se tornaria o príncipe. Mas, para ser príncipe, ele precisaria de aprender a viver como príncipe. Ele precisaria de aprender a não comer lixo e a usar talheres. Ele precisaria de aprender a comer na mesa do rei. Ele vai precisar de entender a rotina do palácio. Assim aconteceu com você e acontece comigo. Éramos escravos do pecado. Vivíamos comendo o lixo desse mundo. Mas agora o Rei dos Reis nos adotou e passamos a ser filhos de Deus. E precisamos nessa nova caminhada aprender a viver como príncipes e princesas nesse novo reino. Precisamos de aprender a viver de acordo com as regras do Palácio Real. Nós precisamos de aprender a viver como filhos amados de Deus, imitando Jesus. Jesus é o nosso exemplo, deve ser o seu exemplo. Jesus, por exemplo, foi manso. Manso é aquela pessoa que não fica brigando por tudo aquilo que ela quer. Precisamos de aprender a ser mansos com Jesus. Jesus foi humilde. Ele deixou as pessoas se colocarem numa posição de superioridade sem se importar. Ele se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos. Precisamos de aprender a ser humildes como Jesus foi. Ele deve ser o seu exemplo, o meu exemplo. Ele sabe como viver na casa do rei e nós podemos imitá-lo para a gente não correr o risco de fazer alguma coisa errada. Você já teve essa situação de chegar em uma festa ou em um local muito diferente, talvez em uma outra cultura, e você não sabe como se comportar, então você fica de olho em alguém que é que está acostumado, familiarizado com aquela realidade, e você faz tudo que a pessoa faz. É assim que devemos fazer. Jesus estava acostumado com a glória de Deus e nós precisamos de imitá-lo, de fazer como ele fazia, porque assim sabemos que nós não vamos errar. No texto de Hebreus, o texto diz: precisamos de deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta. Paciência e perseverança é alguma coisa que você não deve deixar nunca de ter. Para servir ao Senhor, para ser sal nessa terra, para ser filho de Deus no meio de uma geração que está tão corrompida e se corrompendo cada vez mais, nós precisamos de ter paciência. As dificuldades vêm, as pessoas vão nos gozar, vão zombar de nós, vão falar que nós estamos deixando de viver, deixando de aproveitar a vida, mas não podemos perder o foco, não podemos perder o nosso alvo. Temos que olhar lá na frente para onde estamos indo. Queremos o céu, queremos reinar com Cristo, queremos ser santos como Ele é, perfeitos como Ele é.
E podemos ser porque Deus deixou o seu Espírito Santo para ajudar a você e a mim. Através do Espírito Santo de Deus, temos acesso a tantas coisas maravilhosas do reino da luz. Podemos crer que Deus vai nos ajudar a completar essa carreira tão maravilhosa que Ele nos propôs. No texto, o texto termina dizendo: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Temos que imitá-lo em tudo, temos que ouvi-lo. Você sabia que Jesus fala conosco? Ele não morreu e continuou morto. Jesus está vivo, Ele ressuscitou e Ele pode falar conosco. Jesus é o nosso amigo, é o nosso refúgio nos momentos difíceis. Ele está presente em todas as situações, porque Ele prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É porque Ele vive, é porque Ele está conosco, que hoje nós podemos falar com Ele através da oração. Feche os seus olhos, nós vamos orar agora. Vamos falar com Jesus. Imagina que Ele está aí, pertinho de você. E vamos conversar com Ele e pedir para que Ele nos ajude a viver essa vida de santidade. Uma vida separada, só para Ele, sendo imitadores dEle como filhos amados. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque de uma maneira tão maravilhosa um dia o Senhor nos comprou. Nos comprou com um preço tão alto, o preço do sangue de Jesus. E agora que nós somos teus, nós queremos correr, ó Deus, essa carreira que nos está proposta. Nós queremos, ó Deus, caminhar olhando fixamente para Jesus e queremos ser imitadores de Jesus. Senhor Jesus, nós queremos muito nos parecer contigo. Dá para cada um dos meus ouvintes essa força, essa perseverança para continuar no caminho certo, no caminho de separação desse mundo, no caminho de encontro ao Senhor, no caminho de temor do Teu nome. Nos ajude, ó Deus, a fazer sempre as escolhas certas, a optar sempre por fazer a vontade de Deus, ao invés da nossa vontade, ao invés da vontade de Satanás, ao invés da vontade desse mundo. Queremos, ó Deus, de verdade, suprir em Cristo Jesus as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Queremos ser bênção na vida dessas pessoas. Queremos, ó Deus, realmente ser santos, ser cada vez mais separados desse mundo, vivendo aqui sem se misturar, sem fazer parte desse contexto. Para isso, Senhor, ajuda-nos. Ajude esse telespectador, ajude-nos a realmente cumprir os teus sonhos, os teus propósitos em nossas vidas. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Como é bom orar, como é bom falar com Deus e ter a certeza de que Ele nos escuta. Deus ouviu você e eu tenho certeza que você vai caminhar em vitória. Se você estava desanimado, continue firme, persevere, não peque, olhe para frente, olhe para Jesus e diga não para esse mundo, diga não para o pecado. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.